Hoje vamos aprender como elaborar uma planilha que pode ajudar a monitorar o progresso e construção de uma reserva financeira utilizando o Planilhas Google. E esta planilha contará com alguns recursos, como por exemplo, dinamicamente o saldo acumulado vai sendo contabilizado, somado e exibido, então um saldo total acumulado de acordo com os valores dos depósitos desta tabela de dados dos depósitos da reserva financeira. Este saldo acumulado vai sendo comparado com uma meta, ele gera um percentual e este percentual é refletido em uma barra de progresso que vai sendo dinamicamente atualizada. Então, conforme vamos inserindo valores, o saldo acumulado vai sendo atualizado, vai sendo comparado com a meta, gerando um percentual e também a barra de progresso. Então vamos para a prática aprender um pouco mais sobre isso. Aqui então temos uma estrutura básica para este exemplo prático, no qual utilizaremos dados fictícios e didáticos para estudo. Então, primeiro de tudo, vamos inserir os calendários nas células. Neste exemplo, vou utilizar apenas da linha 3 até a linha 15, mas dependendo do tamanho da tabela, da quantidade de dados, é possível trabalhar com intervalos maiores. Mas então, para inserir os calendários nas células, vou selecionar o intervalo de dados que desejo inserir os calendários nas células, abrir o menu Dados e selecionar esta opção de Validação de Dados. Aqui então, nas regras de validação de dados, vamos adicionar uma regra e em Critérios vamos selecionar a opção de É uma data válida. E apertando em Concluído, ao dar um duplo clique sobre alguma destas células, já é exibido um calendário na célula. Vou aproveitar as datas que estão neste exemplo principal. Vou selecionar os dados, apertar o atalho Ctrl C para copiar e aqui então o atalho Ctrl V para colar. Tendo então os calendários nas células para as respectivas datas deste exemplo. Para os valores, algo importante antes de começar a adicionar os valores é ter uma formatação no formato de moeda, para que seja mais coerente o tipo de dados que iremos utilizar. Então, para isso, seleciono o intervalo de dados que irá receber valores e vou utilizar este atalho de formatar como moeda. Assim, digitando, por exemplo, 100, já é adicionado 100 reais, para fazer mais sentido esta tabela. Também vou aproveitar e copiar alguns dados já existentes. Então, selecionando o intervalo, Ctrl C para copiar e aqui Ctrl V para colar. Muito bem. Aqui, um detalhe mais a nível de formatação, de estilização, vamos selecionar estas células, e isso não é obrigatório, vamos apenas fazer isso para ter este efeito de um texto maior, ocupando mais células, mais colunas e linhas. Então, selecionando este intervalo, vou utilizar este atalho de mesclar células, tanto para o saldo acumulado, quanto para a meta. Muito bem. Aqui também, no saldo acumulado e na meta, podemos utilizar este atalho para formatar como moeda. Então, no saldo acumulado e na meta também já havia aplicado, mas vamos novamente formatar como moeda. Muito bem. Aqui, no saldo acumulado, vamos utilizar uma função para analisar um intervalo e realizar dinamicamente a soma desses valores. Então, vou digitar igual a soma, esta função que retorna a soma de uma série de números e ou células. Selecionando a função, vou basicamente selecionar o intervalo de dados que receberá valores, neste caso da célula C3 até a célula C15. Caso eu quisesse posteriormente um intervalo maior de dados, poderia apagar este 15 e digitar, por exemplo, 20 para analisar da linha 3 até a linha 20, por exemplo, ou apagar este valor 20 e deixar de C3 até o resto da coluna C, para somar da linha 3 até o resto da coluna C e assim por diante. Por momento, vou manter de C3 até C15. Fechando parênteses e apertando Enter, já temos então o saldo acumulado, que é a soma que vai dinamicamente ocorrendo. Então, por exemplo, se não houvesse nenhum valor nestas células do valor, o saldo acumulado seria zero, e conforme vamos inserindo diferentes valores, também o saldo vai sendo dinamicamente atualizado.
Muito bem. Para o percentual, então vamos basicamente fazer uma divisão do saldo acumulado pela meta total, que foi definida. Neste caso, para esse exemplo fictício, 10.000. Então, para isso, no percentual, vou digitar igual, vou selecionar o saldo acumulado, barra, que vai representar a divisão, e dividir ele pela meta. E apertando Enter, já temos um percentual. Inclusive, aqui nesta célula do percentual, antes de realizar a divisão, também já é uma prática interessante formatar para o tipo de porcentagem. Então, selecionando esta célula que receberá o valor do percentual, vou utilizar este atalho de formatar como porcentagem. E agora sim, podemos novamente então fazer a divisão, igual saldo acumulado dividido pela meta. Apertando Enter, 37%, e conforme formos atualizando estes valores, estas somas, então vou adicionar aqui alguns valores para exemplo, já teríamos dinamicamente o percentual sendo refletido, por exemplo, um saldo acumulado de 5.000 frente a uma meta de 10.000, ou seja, a metade, percentual 50%. E se você está gostando do vídeo e da didática da aula até aqui, aproveita e deixa o like no vídeo e se inscreve no canal, pois isso me ajuda e me motiva a continuar criando conteúdos. Muito bem, agora então vamos adicionar a barra de progresso que vai dinamicamente refletindo este percentual. Aqui novamente então podemos unir estas três células apenas para uma questão de estilização da planilha. Então selecionando estas três células, vou utilizar este atalho de mesclar células e falando também em formatação e estilização. Estas células que seriam, digamos que o fundo da planilha, o que está fora das tabelas e dos resumos e dos valores, eu também apliquei uma cor de preenchimento apenas para fins de estilização da planilha. Mas agora sim, então, a barra de progresso. Para utilizar esta barra de progresso, para elaborar esta barra de progresso, utilizaremos a função sparkLine. Então, digito igual sparkLine, seleciono esta função que cria um gráfico em miniatura dentro de uma única célula. Primeiro parâmetro, o intervalo de dados que iremos analisar. Neste caso, os dados que iremos analisar é o percentual. Então, vou selecionar aqui este percentual, que no momento está em 50%, ponto e vírgula, e agora sim, as opções para personalizarmos esta barra de progresso sparkLine. Então, vou abrir e fechar chaves. Entre as chaves, vamos abrir e fechar aspas duplas. Vou digitar chart type, que é o tipo de gráfico. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida e novamente abrir e fechar aspas duplas. Entre elas vou digitar bar, ou seja, o tipo de gráfico é um gráfico de barras. Ponto e vírgula, próximo parâmetro das opções, vou abrir e fechar aspas duplas e digitar color 1, a cor primária da barra. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida e novamente abrir e fechar aspas duplas para digitar, neste caso, green, que é verde em inglês, ou seja, a cor primária da barra, vamos utilizar a cor verde. E após o fechamento das aspas, novamente ponto e vírgula, agora então, abrindo e fechando aspas duplas, entre elas vou digitar max, ou seja, o valor máximo da nossa barra de progresso. Após o fechamento das aspas duplas, barra invertida, e aqui o valor 1, que no caso vai representar o 100%. E ao final da função sparkLine, fechando parênteses e apertando Enter, já temos a barra de progresso, que vai sendo dinamicamente preenchida e atualizada conforme o saldo acumulado, de acordo com a meta, gera um percentual e assim por diante. Então, no momento em que chegarmos, por exemplo, no valor da meta, então vou inserir aqui alguns valores, para exemplo, teríamos o 100% e a barra completa. E agora que aprendemos como inserir calendários nas células, utilizar a função soma, utilizar também o percentual e, principalmente, a função sparkLine para criar barras de progresso, vou deixar aqui na tela um outro vídeo bastante interessante do canal para continuarmos aprendendo e evoluindo nas planilhas.